Boa noite, boa noite. Boa noite a quem vai chegando. Bom dia, boa tarde para aqueles irmãos que vão nos assistir posteriormente. Vamos nos organizando, pegando a nossa água, acerenando o nosso coração, pedindo as bênçãos da nossa mãe, do nosso irmão maior Jesus. E vamos nesse momento, são pontualmente 19 horas, vamos elevar o nosso pensamento agradecendo a Mãe Santíssima, ao Mestre Jesus, nossos anjos de guarda, benfeitores amigos que coordenam a nossa tarefa no plano espiritual e que sempre estão conosco neste momento de união, de oração, de agradecimentos e rogativas. Hoje não é diferente, Mestre Jesus. Pedimos que a Tua luz nos ilumine, mente e coração, que nos auxilie na assimilação dos Teus ensinamentos amorosos, dos exemplos que nos deixaste. Te pedimos um pouco mais o medicamento invisível nas nossas águas, para que todo aquele que desta água beber com fé possa estar receptivo às bênçãos que neste medicamento contém. Te rogamos, Mestre amado, benfeitores amigos, nossos mentores, que nos acompanhem, fiquem conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje nós vamos estudar um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem gosta de nos acompanhar, do capítulo 16, item 14, que nos fala sobre o desprendimento dos bens terrenos. E, como sempre, trazemos deste livro Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo Espírito André Luiz, que nos faz referência com esse item, dizendo na sua mensagem 209, falando da previdência divina, e diz assim: faça economia, mas não recuse ajuda ao próximo. Guarde dinheiro, mas entregue a moeda ao pedinte. Compre a propriedade, mas não rejeite o pedido de socorro. Acumule bens, mas ofereça a roupa ao maltrapilho. Adquira a apólice de seguro, mas não negue o alimento ao faminto. Amplie os investimentos, mas auxilie o enfermo sem recursos. Tenha aplicações financeiras, mas não afaste alguém em dificuldade. Reserve o pecúlio para depois, mas ajude agora o irmão que precisa. Aumente o patrimônio, mas não esqueça o exercício no bem. Garanta a sobrevivência dos seus, mas pense também na vida dos outros. É natural que você se preocupe com os dias vindouros e queira segurança para si e a família. Isto, porém, não significa desconhecer o próximo. Guarde para o futuro, mas lembre-se das lições de Jesus e não deixe de ajuntar também os bens espirituais, praticando a caridade, na certeza de que ela é a poupança mais importante,
porque rende o tempo todo felicidade e paz com a garantia da previdência divina. Então vamos investir nessa previdência. Essa realmente vai gerar bons lucros, não é? Juros altos, porque o Pai contabiliza tudo. Todas as nossas caridades, as nossas benemerências. E diz assim no item 14, desprendimento dos bens terrenos. Venham, meus amigos e irmãos, trazer meu óbolo para ajudar-vos a marcharem corajosamente no caminho de aprimoramento em que entrastes. Nós devemos uns aos outros, e apenas através de uma união sincera e fraterna entre espíritos e encarnados, a regeneração será possível. Vosso amor pelos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, sufocais vossas faculdades amorosas, fazendo que todas se voltem para as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna dá uma felicidade sem mácula, mas quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo dessa cesta de flores não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que ganhou fortuna com um trabalho assíduo e honrado se satisfaça com isso, coisa, aliás, bem justa. Mas há uma distância entre essa satisfação muito natural e que Deus aprova e o apego que absorve qualquer outro sentimento e paralisa os impulsos do coração. Tão distante quanto está a sórdida avareza da prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a oferecer sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Venha a fortuna de vossa família, ou a ganheis por vosso trabalho, há uma coisa que nunca deveis esquecer: é que tudo vem de Deus, e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte despoja-vos dele, assim como de todos os bens materiais. Sois depositários, não proprietários, não vos enganeis. Deus vos emprestou e deveis devolver-lhe. Ele vos empresta com a condição de que pelo menos o supérfluo seja revertido àqueles que não têm o necessário. Um de vossos amigos empresta-vos uma soma. Por menos honesto que sejais, tendes o escrúpulo de devolver-lhe e ficais reconhecidos. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Só lhe pede o amor e o reconhecimento, mas exige, por sua vez, que o rico dê aos pobres, que são filhos de Deus tanto quanto ele. Os bens que Deus vos confiou excitam uma ardente e louca cobiça em vossos corações. Refletistes quando vos apegastes imoderadamente a uma fortuna tão perecível e passageira quanto vós, que virá o dia em que devereis prestar contas ao Senhor do que vem dele? Esquecestes que com a riqueza sois investidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes dela os administradores inteligentes?
Que estáis sendo quando usais para proveito próprio o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? O que resulta desse esquecimento voluntário dos deveres? A morte, inflexível e inexorável, que vem rasgar o véu sob o qual vos escondis e vos força a prestar contas ao amigo que vos ajudou e que nesse momento veste perante vós a toga de juiz. É em vão que na terra procurais iludir a vós mesmos, colorindo com nome de virtude o que muitas vezes não é senão egoísmo, pois chamais de economia e previdência o que não é senão cupidez e avareza, ou generosidade o que não é senão prodigalidade para convosco mesmo. Um pai de família, por exemplo, irá abster-se de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e isso, diz, para deixar a seus filhos o melhor possível e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paterno, concordo, e não se pode censurá-lo. Mas é mesmo este sempre o móvel que o guia? Não é muitas vezes um compromisso com sua consciência para justificar a seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenos? No entanto, admito que o amor paterno seja seu único móvel. Ainda assim, isso é motivo para esquecer-se de seus irmãos perante Deus? Quando ele próprio já tiver o supérfluo? Estará deixando seus filhos na miséria só porque terão um pouco menos desse supérfluo? Não estaria, na verdade, dando-lhes uma lição de egoísmo e endurecendo-lhes o coração? Não estaria sufocando neles o amor ao próximo? Pais e mães, estáis caindo em grande erro se acreditais aumentar assim a afeição de vossos filhos por vós, ensinando-lhes a serem egoístas em relação aos outros, também ensinai-lhes a sê-lo convosco. Quando um homem trabalhou muito e acumulou bens com o suor de seu rosto, frequentemente o ouvireis dizer que se o dinheiro é adquirido à força do trabalho, conhece-se melhor seu valor. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, esse homem que afirma conhecer todo o valor do dinheiro, que faça a caridade conforme seus meios, e terá mais mérito que o nascido na abundância, que ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas se ao contrário, esse mesmo homem que recorda suas penas e seus trabalhos for egoísta e duro com os pobres, será muito mais culpado que os outros, porque quanto mais se conhece por si mesmo as recônditas dores da miséria, mais se deve tentar aliviá-las nos outros. Infelizmente, sempre há no homem de posses um sentimento tão forte quanto de apego à fortuna, o orgulho. Não é raro ver um novo rico aturdir o infeliz que implora sua assistência com o relato de seus trabalhos e de sua habilidade, em vez de ajudar, terminando por dizer-lhe: faça como eu fiz. Para ele, a bondade de Deus nada tem a ver com sua fortuna. Cabe só a ele todo o mérito. Seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e fecha seus ouvidos. Não compreende que, mesmo com toda a sua inteligência e sua capacidade, Deus pode derrubá-lo com uma única palavra. Desperdiçar a fortuna também não significa desapego dos bens terrenos, mas descuido e indiferença. O homem, proprietário desses bens, não tem o direito de dilapidá-los, tanto quanto não o tem de confiscá-los em seu proveito.
Prodigalidade não é generosidade, mas frequentemente é uma forma de egoísmo. Quem lança ouro a mãos cheias para satisfazer uma fantasia não daria uma moeda para prestar um serviço. O desapego dos bens terrenos consiste em apreciar a fortuna pelo seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não só para si, em não sacrificar nesta vida os interesses da vida futura, e em perdê-la sem reclamar, se é da vontade de Deus retirá-la de vós. Se por causa de reveses imprevistos acabardes tornando-vos um Jó, dizei como ele: Senhor, vós me destes e vós me tirastes, que vossa vontade seja feita. Eis o verdadeiro desapego. Primeiramente, sede submissos, tende fé naquele que, tendo dado e tirado de vós, também pode restituir-vos. Resisti com coragem ao abatimento e ao desespero que paralisam vossa força. Nunca esqueçais, quando Deus os atingir, que ao lado da maior prova, ele sempre coloca uma consolação. Sobretudo, pensai que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra. E esse pensamento vos ajudará a desapegar-vos desses bens. Quanto menor o preço que se atribui a uma coisa, menos sensível fica-se com sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como a criança, que só vê o momento presente. Aquele que se não atém a esses bens é como um adulto que vê as coisas mais importantes, pois compreende estas proféticas palavras do Salvador: meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena que se despoje de tudo que se possui para reduzir-se a uma mendicidade. Eu ia falar mendicância, mas é a mesma coisa. Voluntária, porque assim o homem estaria se tornando uma carga para a sociedade. Agir dessa forma seria compreender mal o princípio do desapego aos bens terrenos. É um egoísmo de outra espécie, pois é livrar-se da responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre quem a possui. Deus a dá a quem parece capaz de geri-la em proveito de todos. Portanto, o rico tem uma missão que ele pode tornar bela e proveitosa para si. Rejeitar a fortuna quando Deus a dá é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer se ela for administrada com sabedoria. Saber viver quando não a tem, saber empregá-la de maneira útil quando a tem, saber sacrificá-la quando é necessário, tudo isso é agir conforme os desígnios do Senhor. Aquele que recebe o que no mundo chamam de uma boa fortuna, diga a si mesmo: meu Deus, enviaste-me um novo encargo, dá-me a força de cumpri-lo segundo tua santa vontade. Eis aí, meus amigos, o que eu pretendia ensinar-vos como sendo o desapego aos bens terrenos. Resumirei o que quero que saibais dizendo-vos: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, pois a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que esses bens vos foram confiados e que tereis de justificar o emprego deles como uma prestação de contas de tutela. Não sejais administradores infiéis, fazendo-as servir à satisfação de vosso orgulho e vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor exclusivamente em vosso favor daquilo que não é senão um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituí-lo, não tendes mais o direito de pedir. E recordai que aquele que dá aos pobres quita-se da dívida que contraiu com Deus. Isso nos disse Lacordaire, Constantine, 1863. E como complemento,
O princípio segundo o qual o homem não é senão o depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante sua vida, tira-lhe o direito de transmiti-la a seus descendentes? O homem certamente pode, após sua morte, transmitir o que usufruiu durante a vida, porque o efeito desse direito sempre é subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir os descendentes de usufruí-lo. É por isso que se vêem desabar fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. Portanto, a vontade do homem é impotente para conservar a fortuna em sua descendência, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, já que Deus lhe tirará quando julgar a propósito. Isso nos disse São Luís, em Paris, 1860. E creio que todos nós temos conhecimento de algum caso assim, que os herdeiros ficaram com uma grande fortuna e às vezes um ou dois seguiram, né, aumentando até muitas vezes, mas outros foi como se jogassem o dinheiro pela janela, não conseguiram continuar com a fortuna recebida. E isso é bem mais, vamos dizer assim, corriqueiro do que quando conseguem levar à frente a fortuna. Então, por quê? Porque a fortuna só vai ficar nas mãos daqueles que devem, a seu turno, usufruir e fazer, dar empregos, auxiliar. Por isso que fala no Evangelho, né? Que Deus a coloca nas mãos daquele que ele acha que vão conseguir cumprir essa missão, porque é uma missão, é uma prova difícil, e se a gente faz direitinho, é uma abençoada missão. Nós precisamos lembrar disso. Uma caridade feita com amor, Deus contabiliza com juros altos, por isso que falamos antes. A caridade é a nossa moeda para auxiliar nos pagamentos das nossas dívidas adquiridas já anteriormente nesta mesma encarnação. E o roteiro sistematizado diz assim: esbanjar a riqueza é manifestação de desprendimento dos bens terrenos? Não. Quem assim age desconhece que a verdadeira utilidade desses bens é o serviço ao próximo. Portanto, sua atitude, além de egoísta, revela irresponsabilidade, descaso e indiferença para com o próximo e para consigo mesmo, pois dia chegará em que irá responder pela leviandade dos seus atos. Depositário desses bens, não tem o homem o direito de os dilapidar, como não tem o de os confiscar em seu proveito. Mas quem gasta sua fortuna sem pena não é desprendido e generoso? A generosidade consiste em colocar os bens materiais a serviço da caridade e nunca esbanjá-los para a satisfação descuidada dos próprios caprichos. Então não é condenado usufruir, né, dos bens materiais enquanto aqui estamos. Não é disso. Não é isso que Deus é contra, vamos dizer assim. Deus só não quer que a gente esbanje aquilo que muitas vezes poderia estar servindo o irmão. Que a gente possa, além do supérfluo, né? Quem tem um pouquinho mais, que auxilie. Não só aquela roupa que já não serve mais, que é muitas vezes rasgada, que não tem mais utilidade. Muitos irmãos trazem para doação. Aí já não serve mais nem para aquele irmão que precisa. Né? Então, por isso diz o Evangelho, dar além do supérfluo, dar um pouquinho do necessário. E diz assim: em que consiste verdadeiramente o desprendimento dos bens terrenos?
O desapego dos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em bem servir-se deles, em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura e em perdê-los sem murmurar, caso apraz a Deus retirá-los. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Esqueceis que pela riqueza vos revestiste do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes? É isso que Deus quer de nós. Não podemos ficar equivocados quanto a essa leitura do desprendimento dos bens terrenos. Não é ficar jogando fora aquilo que temos, não é desperdiçar. Como diz aqui, não, vamos usufruir, veio para nós, vamos usufruir. Deus não é contra, ele que permite que chegue nas mãos de determinados irmãos a fortuna. Ele só não quer que sejamos depositários infiéis, e o seremos quando não utilizarmos de uma boa administração desses bens. Não é sermos sovinas, egoístas, não. É distribuir de maneira adequada, não é julgar pérolas aos porcos, como diz o ditado popular, não. Mas é auxiliar o irmão que está enfermo, auxiliar aquele que está necessitando de um alimento. E não só, sabemos que a caridade não é só material, tem a moral. E não é porque o irmão tem uma grande fortuna que ele também não pode dar o seu carinho, o seu afeto, a palavra de conforto, de fé e esperança para aquele que está sofrendo muitas vezes. Que atitude devemos adotar no caso de perdermos os bens que possuímos? Devemos ser submissos à vontade de Deus, que, havendo-nos concedido bens e os retirado, pode nos restituir novamente, né? Resisti animoso ao abatimento, ao desespero que vos paralisa as forças, e buscai redobradas energias para recomeçar a luta, pois, ao lado de uma prova rude, Deus coloca sempre uma consolação. São os bens materiais os mais preciosos que ao homem é dado possuir? Não. Há bens infinitamente mais preciosos que os materiais, adquiridos na prática silenciosa da caridade. Apenas estes nos acompanham na eternidade com a paz interior, a harmonia com o próximo, a comunhão com o Criador. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. Manifesta desprendimento aquele que voluntariamente se despoja dos bens que possui? Quem assim procede compreende mal o verdadeiro sentido do desprendimento e busca de forma egoísta eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre os seus ombros. Valeria mais se a riqueza fosse transformada em empregos. A ninguém ordena o Senhor que se despoje dos bens que possua, mas, ao contrário, espera que os administre em proveito de todos. Aquilo que falávamos, Deus não é contra a riqueza. Ele permite que tenhamos muitas vezes. Ser rico é uma missão que Deus confere ao homem? Sem dúvida. Deus nos concede riqueza para que aprendamos a administrá-la, tornando-a produtiva em benefício de muitos, para que saibamos prescindir dela quando não a temos e sacrificá-la quando assim for necessário. Diga, pois, o rico: meu Deus, tu me destinaste um novo encargo, dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Que lição de vida podemos tirar destes ensinamentos? Que aprendamos a nos contentar com pouco. Se somos pobres,
Não invejamos os ricos. Se somos ricos, não esqueçamos que os bens de que dispomos apenas nos estão confiados e do seu emprego devemos contas a Deus. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente na satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Aí a mensagem do Evangelho para nós no dia de hoje, que possamos lembrar um pouquinho. Um ato de caridade por dia. Uma palavra, um carinho. Às vezes vemos um irmão triste. Vamos perguntar: está tudo bem com você? Posso fazer alguma coisa para te ajudar? Né? Isso é um carinho, é uma caridade. Às vezes na própria família. Nós não precisamos fazer fora. Às vezes na própria família tem alguém necessitando de um oi, tudo bem? Uma mensagem pelo WhatsApp. Hoje em dia a tecnologia nos ajuda tanto nesse sentido, não é mesmo? Mandar um coraçãozinho, uma florzinha, um carinho, certo? Lembrando que nós temos as irradiações diárias, que são orações, temos no nosso canal. Então, quem lá se inscreve já recebe automaticamente todos os dias, às 6h20 da manhã, com todo amor e carinho, para cada irmão. Lembrando também que temos atendimento fraterno pelo Messenger. Então, que possamos nos unir sempre em oração. Todos sairemos ganhando. Encerrando mais um Evangelho no Lar, vamos novamente em conexão com esse Mestre amado, com esses benfeitores que nos assistem, agradecer e rogar o amparo, a proteção, a tua proteção, Mestre Jesus, e desses benfeitores amigos, para mais uma semana que se inicia. Que as bênçãos sejam derramadas sobre os presídios, orfanatos, asilos, hospitais, em cada lugar onde houver dor, sofrimento, angústia, aflição, depressão, ansiedade, que são males tão comuns atualmente. Mestre Jesus, que ali possa ser sentida por cada irmão a tua humilde presença, as tuas luminosas mãos possam ser sentidas, aliviando as perturbações, as dores, secando as lágrimas. Abençoa a todos, hoje e sempre, Mestre amado, e te convidamos a ficar conosco, nos guiando por mais uma semana. Que assim seja. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.